Galera, olha só, eu resolvi gravar umas aulas para vocês. Com o tempo vou fazer isso, certo? Se possível, eu vou tentar adiantar para vocês começarem a estudar antes da gente começar a aula e deixar a aula só para tirar dúvida. Eu explico aqui e tiro as dúvidas necessárias durante a aula. Então, bora começar hoje. Introdução ao círculo trigonométrico. Razões trigonométricas. O estudo das razões trigonométricas teve origem com a observação do tamanho das sombras, como representado na figura abaixo. Em certo período do dia, o Sol incide na superfície sobre um ângulo de medida alfa. Por isso, para cada hora do dia, calculava-se a razão S sobre E, tá? Entre os comprimentos da sombra e da estaca. Considerando que o comprimento da sombra e da estaca, bem como a medida do ângulo, varia ao longo do dia, fazia-se o cálculo desses valores para a construção do relógio do Sol, que determinavam as horas do dia e serviam também para estudar as estações do ano, tá? Então, retomando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente já deu uma estudada, a gente já em geometria plana e a gente já é assunto desde o nono ano. Então, bora fazer uma retomada rápida aqui, tá? O triângulo retângulo é a figura simples e intuitiva. De acordo com a história dos relógios de sol, os povos antigos perceberam rapidamente que as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo não dependem do tamanho do triângulo, mas das medidas de seus ângulos agudos indicados na figura ao lado. Se a gente parar aqui, gente, esse ângulo aqui, ele não vai mudar, tá? Não importa, se eu projetar continuar esse lado crescendo, fizer essa projeção, o ângulo muda. Não muda. Quem vai mudar seria o comprimento dos lados, tá? Então, olha só, olha só. Eu tenho um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que um dos seus ângulos agudos mede 90 graus. E no triângulo retângulo, os lados dele recebem nomes especiais, né? O maior lado sempre é o lado oposto ao maior ângulo. Se é um triângulo retângulo, o maior lado é um ângulo de 90 graus. Ele recebe o nome de hipotenusa. E os lados adjacentes, por exemplo, eu vou trabalhar só com alfa. Os lados adjacentes a alfa seria o lado adjacente, é o lado vizinho do ângulo alfa, seria o cateto C, e o cateto oposto de alfa seria o cateto B. A seria a minha hipotenusa. Então a gente já estudou, com base nesse triângulo, também as seguintes razões trigonométricas. Seno de alfa é cateto oposto ao seno de alfa, vai ser o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Tangente de alfa é o cateto oposto de alfa dividido pelo cateto adjacente. Ou seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. E tem mais três razões trigonométricas. A cossecante. A cossecante é o inverso do seno. O seno é cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. O inverso é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto a alfa. Secante é o inverso do cosseno. Hipotenusa dividido pelo cateto adjacente a alfa. E cotangente é o inverso da tangente. Então, vai ser o cateto adjacente a alfa dividido pelo cateto oposto a alfa, ou o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa, tá? Ângulos notáveis. Na trigonometria, verificou-se que muitas vezes apareciam determinados ângulos. Devido a essa frequência dos ângulos estarem aparecendo muito, com muita frequência, chamamos eles de ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60 são chamados de notáveis por serem encontrados com frequência em figuras simples, como, por exemplo, nos triângulos. O cálculo de suas razões trigonométricas é simples e já conhecido no estudo da geometria plana.
Tá? A gente fez essa demonstração. Como foi que surgiu o seno de 30, o cosseno de 30? A gente mostrou isso, a gente fez dedução em sala de aula. Então, aqui seria uma tabelazinha. Seno de 30 ao meio, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o de 45, raiz de 2 sobre 2, e o de 60, o meio. E a tangente, gente, é o seno dividido pelo cosseno. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60, raiz de 3. Tá? Vamos resolver, eu acho que são dois exercícios, 2 ou 3 para a gente relembrar. Dois pavimentos de uma construção devem ser ligados por uma escada de 10 degraus, de mesma largura, construída sobre uma rampa de 3,6 metros, como ilustrado na figura abaixo. Se alfa mede 30 graus, indique a altura em centímetros de cada degrau. Ou seja, ele está me dizendo que essa escada ela vai ter 3,6 metros. Gente, eu posso prolongar esse lado aqui. E prolongando esse daqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, ficaria assim. Eu tenho um triângulo retângulo, onde essa inclinação é alfa, ou seja, essa inclinação é de 30 graus. Ele quer que eu descubra essa altura. Então, bora identificar o que é que a gente tem aqui. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu não conheço, mas é o que eu quero encontrar. É o cateto oposto a esse ângulo. E tenho a hipotenusa. Então, se eu tenho o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa, nós vamos trabalhar com seno. Então, vai ficar seno é cateto oposto do ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é esse ângulo? 30 graus. Então, seno de 30, cateto oposto H, hipotenusa 3,6. Quem é o seno de 30, gente? 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a H sobre 3,6. Eu tenho uma proporção, eu tenho uma equação com apenas um valor desconhecido. Como é uma proporção, essa equação, eu vou usar a lei fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, 1 vezes 3,6 vai ser igual a 2 vezes H. Então, 2H é igual a 3,6. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a altura total é 1,8. Nessa altura total, ela está dividida em 10 degraus. Então, eu vou ter 10 espelhos. Ele quer a altura de cada espelho. Gente, se é uma altura de um espelho de um degrau, eu não vou trabalhar em metro. Então, primeiro, eu vou transformar isso aqui para centímetro. Aí vamos relembrar aqui quais são as unidades de comprimento, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e decímetro. Então, olha só. Como o nosso sistema de numeração é decimal, cada vez que eu ando um número, eu estou andando 10 vezes. A dezena é maior do que a unidade 10 vezes. A centena é maior do que a dezena 10 vezes. Então, aqui também eu vou usar a mesma linha de raciocínio. Se eu estou andando para a direita, cada vez que eu andar, a vírgula vai andar uma vez, ou seja, eu estou multiplicando por 10. Se eu estou andando para a esquerda, a vírgula vai andar para a esquerda. Ou seja, cada vez que eu andar, eu estou andando, estou dividindo por 10, tá? Porque o decâmetro, daqui para cá, eu vou chegar no decâmetro. Agora, vamos chegar, eu tenho 1,8 metros. Eu quero ir para centímetro, então a vírgula vai andar para a direita. Então, vai andar uma vez. Então, 1,8, aqui vai ser 18, tá? 18 decímetros. E aqui vai ser 180. A vírgula correu mais uma vez ou multipliquei por 10. Agora eu vou pegar esse valor e vou dividir por 10, tá? Vou dividir por 10. 180 dividido por 10, eu vou ter 18. Ou seja, cada espelho, a altura de cada degrau, terá 18 centímetros. Um topógrafo necessita medir a largura de um rio sem atravessá-lo. Procedeu da seguinte forma. De um ponto X, situado na beira do rio, avistou o topo de uma árvore na beira da margem oposta, sobre um ângulo de 45 graus. Recuando 30 metros, ou seja, voltando 30 metros, até o ponto Y, visou novamente o topo da mesma árvore.
registrando o ângulo de 30 graus. Observe que quanto mais ele se afastar da árvore, a visão angular dele vai diminuir, tá? Então o ângulo vai diminuir. Desconsiderando a altura do topógrafo e sabendo que a árvore e os pontos X e Y estão alinhados perpendicularmente ao rio e é correto afirmar que a largura aproximada do rio em metros é. Então, bora cá, bora cá. Primeiro, eu tô aqui, ó. A minha árvore tá aqui, ó. Tá? Ela tá aqui, ó. Eu venho para cá. A minha margem e essa árvore estão alinhados perpendicularmente, tá? Então, daqui de onde eu estou para cá tem uma distância. E aqui eu teria a largura, tá? Aí o que foi que ele fez? Ele se afastou, ele voltou mais, tá? Ele está aqui, ó. Agora, o que é que a gente precisa fazer aqui? Eu vou trabalhar de duas formas, tá? Primeiro, olha só, eu vou olhar para o primeiro triângulo. No primeiro triângulo, vamos identificar o que é que a gente tem aqui. Eu tenho um ângulo de 45 graus, eu tenho essa largura aqui e tenho essa distância, tá? E tenho essa distância. Agora, quem são esses elementos? A altura seria o cateto oposto ao ângulo de 45 e essa distância seria o cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com qual? Com seno, cosseno ou com tangente? Com a tangente. Porque eu sei que a minha tangente, ela é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Estou trabalhando primeiro com esse triângulo menor. Então, a tangente de 45 é igual a H sobre D. Tá? H sobre D. Ou seja, quem é a tangente de 45? 1. Então, 1 é igual a H sobre D. Proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, D é igual a H. Gente, então se eu calcular D, eu estou encontrando H também. Tá? Se eu calcular D, ele quer H, mas se eu calcular D como D é igual a H, é o que a gente vai fazer. Agora, eu vou olhar para o triângulo maior, depois que eu me afastei. Depois que eu me afastei, eu fiquei com o cateto oposto de 30 e fiquei com um cateto adjacente. Então, também vou usar a tangente. Porque aqui eu não tenho como resolver, porque essa equação tem dois valores desconhecidos, tá? Então, vamos para o segundo. Tangente de 30 é igual a H, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é essa distância total. Então, eu tenho que somar. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Igual a H sobre 30 mais D. Eu também tenho aqui uma proporção e tenho dois valores desconhecidos. Primeiro, eu vou aplicar a lei fundamental, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, raiz de 3 vai multiplicar 30 mais D. Lembre que 30 mais D, essa expressãozinha, ela representa um único número. Então, por isso que eu tenho que colocar o parêntese, tá? V igual a 3 vezes H. Eu vou aplicar a distributiva aqui. 30, raiz de 3 vezes 30, tá? Então, vai ficar... Lembre, gente, quando a gente está multiplicando radicais, é coeficiente com coeficiente, radical com radical. Então, vai ficar 30. Na frente desse radical, eu tenho 1. 30 vezes 1, 30. Raiz de 3, aqui eu não tenho radical, então eu vou repetir. Então, ficaria 30 raiz de 3, mais raiz de 3D é igual a 3H. Aí eu venho para cá e vou substituir. Onde tem H, eu acho que eu coloquei D. Tá? Por que eu coloquei D? Porque D é igual a H. E observe aqui, gente, que a equação que tinha dois valores desconhecidos ficou apenas com um valor desconhecido. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau. Tá? Agora, para resolver essa equação do primeiro grau, eu tenho que separar o que tem letra para um lado e o que tem só número para o outro. Então, eu vou passar, raiz de 3D, está adicionando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, o que eu não estou resolvendo, a gente repete. Então, vai ficar 30 raiz de 3 é igual a 3D menos raiz de 3. Gente, eu tenho que procurar deixar o D sozinho. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe que nesse termo algébrico eu tenho D e nesse termo algébrico eu tenho D. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir qual foi a multiplicação que originou isso aqui. Para isso, nós vamos fatorar. Fatorar é escrever na forma de uma multiplicação. E qual a fatoração que eu vou usar aqui é por evidência, porque nos dois termos algébricos que eu vou trabalhar, eu tenho algo comum, que é o D. Então, o que eu, aqui no primeiro membro, eu vou repetir. Ó. O que foi que a gente fez aqui? Eu coloquei o D
em evidência e abri o parêntese. Agora, peguei cada termo que eu tinha e dividi pelo meu fator comum. 3D dividido por D dá 3. Coloco o 3 aqui dentro. Vou fazer o joguinho de sinal. Menos com mais, menos. Mesma coisa aqui. Raiz de 3D dividido por D, raiz de 3. Então, agora, eu tenho como passar esse número 3 menos raiz de 3 para o outro lado. Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E a gente sabe que nunca numa fração eu posso deixar um radical no denominador. Esse radical ele é composto pela uma subtração. E quando é composto pela uma subtração e pela uma adição, e o índice é 2, gente, basta a gente pegar esse mesmo radical aqui e inverter o sinal que está aqui no meio. Porque eu tenho que arrumar um artifício matemático de tal para que não altere o resultado, é claro, e quando eu multiplicar, o radical vai sumir. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pelo que eu falei. Vai ficar 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Se vocês observarem aqui, se a gente fizesse essa divisão, o resultado seria 1. E 1 não altera o resultado, é o elemento neutro da multiplicação. Agora, nós temos aqui uma multiplicação de fração. Ó, 30 raiz de 3, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 30 raiz de 3 vezes 3. 30 vezes 3, 90 raiz de 3. 30 raiz de 3 mais com mais, mais. 30 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 30 raiz de 9. Aqui embaixo eu posso aplicar a distributiva, mas se eu prestar um pouquinho de atenção, eu tenho aqui embaixo o produto da diferença de dois termos. Observe que esse primeiro termo e esse segundo termo, esses números, eles são iguais com uma diferença. O que está entre eles, um é positivo e o outro é negativo. Então, isso é o produto da diferença de dois termos. E a gente sabe que o produto da diferença de dois termos vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, 90 raiz de 3 mais 30 raiz de 9, dividido por 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Tá? Eu aqui, no primeiro aqui, eu posso tirar aqui no numerador, 90 raiz de 3 já está na sua forma mais simples, mas aqui eu posso simplificar. 30 vezes, quem é a raiz quadrada de 9, 3. No denominador, vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos raiz quadrada de 9, porque esse 3 aqui, esse 2 aqui, ele entra para o radical multiplicando o expoente do radical, tá? Então vai ficar 90 raiz de 3 mais 90 dividido por 9 menos 3, que vai dar 6. Aqui em cima, dá para a gente fatorar de novo, porque nesse termo e nesse eu tenho algo comum, eu tenho 90, então eu vou colocar o 90 em evidência. Quando eu coloquei o 90 em evidência, eu pego esse termo aqui e divido por esse. 90 raiz de 3 dividido por 90 dá raiz de 3. Mais com mais, mais. 90 dividido por 90, 1. Aí vai ficar 90 vezes, entre parênteses, raiz de 3 mais 1 sobre 6. Aqui, gente, no numerador está na forma de uma multiplicação. Então, eu posso dividir 90 dividido por 6, que vai dar 15 raiz de 3 mais 1. Isso seria a largura, mas minha largura é igual a minha altura. Então, quem é a minha altura? 15 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Joinha. Bora falar um pouquinho. Olha só. Quando a gente estudou desde lá do 7º ano, você já vem trabalhando com ângulos e viu que os ângulos têm uma unidade de medida, que é o grau. Mas nós temos também outra unidade de medida. E essa outra unidade de medida nós chamamos de radiando. O radiando ele é usado quando a gente está trabalhando com partes científicas ou com a própria trigonometria. Tá? O radiano é outra forma de medir os ângulos, mais aplicável ao propósitos científicos e ao estudo da trigonometria. Os antigos observaram na circunferência existência de constantes, assim como as razões trigonométricas. Observe a figura abaixo e veja o padrão encontrado pelos antigos. Observe que aqui nós temos duas circunferências concêntricas. Por que essas circunferências elas são concêntricas? Porque elas possuem o mesmo centro. Se vocês observarem, o raio da primeira circunferência é a distância de O até A1. E o raio da segunda circunferência é a distância de O até A2. Observe aqui, gente, de O até B1 também é o raio, tá?
a gente observa que quando eu tenho esse primeiro raio, eu tenho um arco aqui, formei um arco L1. E o ângulo é alfa. Quando eu fui para a segunda circunferência, eu formei outro arco, até porque o meu raio aumentou. Mas o ângulo não mudou. Então, o que é que a gente pode chegar aqui? Que o arco e o raio, eles são diretamente proporcional. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Se eu aumentei o raio, eu vou aumentar o arco. Se eu aumentar o raio 2 vezes, eu vou aumentar o arco 2 vezes. Mas o ângulo não vai mudar. O ângulo não muda, tá? Ele não muda. Eu disse que esses são diretamente proporcionais. Então, gente, aqui quando eu falo L1 dividido pelo raio 1, vai ser igual a L2, o arco 2 dividido pelo arco 2. E essa divisão entre o arco e o raio representa quem? O ângulo central, alfa, tá? É o ângulo central. A gente vai ver essa relação um pouquinho mais na frente. Alfa é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, tá? A partir dessas observações, construir a unidade radiano. Definiram que um radiano é um ângulo que determina sobre uma circunferência de raio R, um arco cujo comprimento é igual ao raio. Então, quando eu tiver o arco e a medida do arco for igual à medida do raio, eu tenho um radiano. Então, se eu vou aumentando, se eu aumentar esse raio 180 vezes, eu vou ter 180 graus, que vai corresponder a π radiano, tá? Então, a gente vai chegar nisso. Os ângulos em radianos são indicados por rad, mas quando eu estiver trabalhando com radiano, não tem necessidade de eu colocar a palavra rad. Comprimento do arco. Vimos que existe uma relação entre o ângulo central e o comprimento do arco. Dessa forma, se esse ângulo for triplicado, consequentemente o comprimento do arco também será triplicado. Ou seja, gente, eu já tinha falado para vocês que o comprimento do arco vai ser o ângulo vezes o raio. Ou o ângulo central é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, tá? Dentre os listados, determine um trio, o trio de ângulos capazes de representar os ângulos internos de um triângulo. O que é que primeiro eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, para transformar, eu quero transformar, tá em rad, π sobre 4, π sobre 3, 2π sobre 5, 3π sobre 2, tudo isso é em rad. Eu vou passar para graus. Eu vou fazer essa transformação. E a gente já viu que 1π, eu tenho um valor de 1π quando o arco for igual ao raio. Mas se eu aumentei o raio, eu aumento o raio. Então, o valor de π, gente, em rad, corresponde a 180 graus. Tá? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. São grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuir uma, o outro vai diminuir. Se eu aumentar uma, o outro vai aumentar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos montar uma proporção do jeito que está aqui. π sobre 4 dividido por 180 sobre x. Tá? Então, aqui eu tenho o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar xπ é igual a 180 vezes π sobre 4. Aqui, no segundo membro, eu tenho uma multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar xπ é igual a 180π sobre 4. Eu quero encontrar o valor de x, então eu posso passar o π para o outro lado. Então, vai ficar 180π dividido por 4π. Bora simplificar, tá? Π com π dá 1. 180 dividido por 4 dá 45 graus. Vou agora encontrar o ângulo beta, tá? Então, mesmo processo, constrói a mesma tabelazinha. π está para 180, assim como π sobre 3 está para x. Então, monta a proporção
aplica a lei fundamental das proporções, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e x igual a 60. O processo é o mesmo, é simultâneo, regrinha de 3, bora lá. Montei a tabelazinha, rad e graus. Quem é que eu quero transformar? 2π sobre 5, corresponde a x. E agora eu vou encontrar quem é esse x aqui, quem é esse ângulo que eu estou querendo aqui encontrar. Então, ó, montei a proporção, apliquei a lei fundamental e comecei a resolver. 72. Os demais seguem o mesmo processo, tá, gente? Agora, ele perguntou quais seriam os ângulos que formam um triângulo. Gente, ó, 450 está fora, 270 está fora, então 90 faz parte. Eu tenho que formar a soma que tem que dar 180. Para dar 180 aqui, gente, a única maneira que eu vou encontrar aqui é tendo dois ângulos de 45 e um de 90, tá? Joinha. Próximo exercício. Os pontos A e B estão ambos localizados na superfície terrestre a 60 graus de latitude norte. O ponto A está a 15 graus e 45 minutos de longitude leste e o ponto oeste está a 56 graus e 15 minutos de longitude oeste, tá? Dado que o raio da Terra, considerada perfeitamente esférica, mede 6.400 quilômetros, qual o raio do paralelo de 60 graus? Tá? Então, a ideia é essa. Gente, lembre que aqui, ó, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, a gente vai formar um plano cartesiano. Então, ele disse que está a 60 graus norte, então ele está saindo daqui e vindo 60 graus, tá? Ele quer essa distância aqui, ó, porque a menor distância sempre tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, seria essa altura. Então eu tracei e tinha que ser paralelo aqui. Eu preciso aqui, eu quero essa distância. Eu preciso encontrar esse ângulo. Se eu juntar esse ângulo com esse, eles são complementares. Ou seja, a soma desses dois ângulos tem que ser de 90. Então, para eu encontrar esse ângulo daqui, basta a gente subtrair 90 menos 60, 30. Então, o que é que ele me informou? Ele me informou que isso daqui seria o raio, que é 6.400, tá? Isso daqui seria o raio de 6.400. Então, eu agora vou encontrar esse raio paralelo aqui, ó. Ele quer que eu encontre isso aqui. Então, eu tenho o cateto oposto de 30 e a hipotenusa. Vou usar o seno. Então, vai ficar seno de alfa é igual ao cateto oposto de alfa dividido pela hipotenusa. Quem é alfa? 30 graus. Quem é o cateto oposto? R. Quem é a hipotenusa? 2.400. Então, seno 1/2, aplica aqui, tem uma proporção, aplica a lei fundamental. Então, vai ficar 2R igual a 6.400, R é igual a 3.200 quilômetros, tá? No item B, ele está querendo, gente, que a gente calcule. No item B, ele está querendo que a gente calcule a distância de A e B. Primeiro, lembrando que ele está a oeste e a leste. Então, oeste e leste é referente à linha do Equador, tá? Então, eu vou calcular essa distância. Eu pego o maior valor e subtraio. O oeste está à direita, ele é positivo, e o leste está à esquerda, ele é negativo. Tá? Então, o primeiro passo aqui agora, para a gente encontrar, é encontrar essa distância. Então, vai ficar 56 graus e 15 minutos menos 15 graus e 45. Por que aqui está menos? Porque o leste ele vai para o lado negativo. Então, eu tenho que indicar que ele está indo para aquele sentido. Então, 56 graus é mais 15 graus e 45 minutos, que vai dar 72 graus, tá? Lembre que a gente chama grau com grau, minuto com minuto. 45 graus mais 15 graus, 60. 45 minutos mais 15 minutos, 60 minutos. 56 graus mais 15 graus, 71. Mas só que 60 minutos corresponde a 1 grau. Então, 71 mais 1, 72. Agora,
voltando, ele quer essa distância. Voltando aqui para a imagem, ele quer que parte da circunferência eu ia formar aqui entre esses dois pontos, tá? Seria parte de um todo. O meu todo aqui seria 3.200. Então, se é uma parte, eu estou trabalhando com a fração. Numa circunferência, o todo tem 360 graus. A parte que eu estou trabalhando agora seria de 72 graus. 72 graus, tá? Ó, ele quer essa distância. 72 graus é alfa de 60 de 300, do comprimento da circunferência. Então ficaria 72 graus sobre 360 vezes 2 vezes π. Lá na questão ele informou que π era 22 sétimos, vezes o raio que é 3.200. Vou fazer aqui uma multiplicações de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Antes eu simplifiquei, tá? Então essa multiplicação vai dar 140.800 dividido por 35, 4.022,86 quilômetros, tá? Vamos para uma próxima questão. Se um ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros, o número que melhor se aproxima da distância percorrida por sua extremidade em 20 minutos é. Então eu comecei fazendo esse desenho aqui, tá? Eu fiz um desenho de um relógio. O ponteiro, ele vai percorrer 20 minutos. Então, se ele sair do 12, ele vai vir até aqui. Gente, olha só. Primeiro, eu fiz o seguinte. Um relógio ele é dividido em 12 partes iguais. Então, do 12 para o 1, quantos graus ele percorre aqui? Isso é fazer 12 dividido por 360 dividido por 12 dá 30. Então ele anda daqui para cá. Ele andou 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, 4 vezes 30, 120 graus. Agora, vamos transformar em radiando, porque na questão, olha só o que ele está querendo. Na questão, qual o número que melhor se aproxima. Então, ele quer o comprimento, tá? Se eu quero calcular o comprimento, o arco, ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse arco aqui, tá? Ele quer essa medida. Para trabalhar usando a relação que nós estudamos, alfa igual a L sobre R, o ângulo sempre tem que estar em radiando. Então, o primeiro passo é transformar para radiando. Então, eu sei que π corresponde a 180 graus. Então, 120 corresponde a x. Tá? Monto a minha proporção, aplico a lei fundamental das proporções. Antes aqui, ó, eu simplifiquei antes. 180 e 120. Primeiro simplifiquei por 10, tá? Aí ficou 18 sobre 12. Ainda dava para simplificar por 6, que vai dar 3 sobre 2. Vou aplicar a lei fundamental das proporções. Vai ficar 3x igual a 2π, 3x é igual a 2π sobre 3, tá? Agora, eu tenho o ângulo. Ele quer o arco. O raio eu já tenho. O raio é o comprimento aqui. Então, agora eu vou alfa igual a L sobre R. Quem é alfa? É 2π sobre 3. Quem é L? É o que eu estou querendo encontrar. E 12 vai ser o raio. E eu já aproveitei aqui e já substituí. Nesse caso aqui, o π, como eu estou trabalhando com comprimento, ele quer o comprimento, o arco é um comprimento, o π já não é mais 180 graus. O π corresponde a 3,14. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 3,14, 6,28. E o que eu não estou resolvendo, eu repete. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3L é igual a 6,28 vezes 12. 3L é igual a 75,36. 75,36 dividido por 3, 25,12. Tá? Então, o meu arco, o comprimento desse arco aqui, seria de 25,12 centímetros. O Museu de Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é reconhecido, até mesmo fora do país, por sua qualidade
motivo pelo qual ele é visitado por pessoas de todas as idades que ali têm a oportunidade não só de aumentar seus conhecimentos, como também de usufruir de momentos divertidos e prazerosos. No momento em que um grupo de estudantes entra no museu, o relógio analógico com numeração romana está marcando 15 horas e 15 minutos. Nesta circunstância, o menor ângulo formado pelos ponteiros mede. Gente, presta atenção aqui, tá? Primeira coisa, quando eu estou marcando 15 horas e 15 minutos, eu tenho que saber que o ponteiro dos minutos ele vai andar lentamente, mas proporcional ao ponteiro, ao ponteiro, o ponteiro da hora anda proporcional ao ponteiro dos minutos. Então, se ele está marcando, se o ponteiro dos minutos andou, significa dizer que 15 horas ele não vai estar parado aqui em cima do 15. Ele vai andando para poder chegar. Então, observe que aqui eu tenho dois ângulos. Esse daqui e esse daqui que eu estou mostrando aqui, ó. E esse daqui. Tá? Aí eu pergunto aqui a vocês, esses dois ângulos, quem é o maior? Ele pediu o menor ângulo, então o que ele quer é esse daqui, ó. Certo? Eu preciso, primeiro, descobrir aqui, a gente já viu que uma hora corresponde a 30 graus, tá? Então, 1 hora e 15 minutos corresponde a quantos graus? Mas no tempo aqui eu não posso estar trabalhando com unidades diferentes. Eu vou saber aqui, ó. Então, mas eu posso transformar a hora em minutos. Então, 1 hora é 60 minutos. 60 está para 15, assim como 30 está para x. Dá para simplificar aqui ou aqui, tá? Ó, aí vai ficar assim. 4 sobre 1. Aplico a lei fundamental. Então, x seria 30 dividido por 4, 7,5. Então, o ponteiro da hora, ele saiu daqui para cá e ele andou 7,5 graus. Joinha. E por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Estudem, pessoal. Tirem suas dúvidas, tá? E tragam as dúvidas para a aula, para a gente poder explicar tudo.